Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu querido irmão e irmã. Graça e paz. Neste sábado, 21 de outubro de 2023, nós somos chamados a acolher a vontade de Deus, pedindo, sobretudo, que Ele nos faça dóceis à Sua palavra. Continuamos, queridos irmãos e irmãs, rezando intensamente pela paz no mundo. Deus visite os corações, fazendo com que os corações abram-se a esta graça da paz, que nós vivamos a paz, que desejemos a paz e que lutemos para que todo tipo de guerra e todo tipo de ação que inflige a verdadeira paz possa ser tirada do nosso meio, possa ser eliminada do mundo. Vamos acolher o Santo Evangelho, pedindo ao Senhor que nos faça cada vez mais dóceis à Sua palavra. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 12, de 8 a 12. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com o que vos defendereis ou com o que direis, pois nesta hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, este evangelho traz um tema que as pessoas têm muitas dúvidas, que é sobre a questão do pecado contra o Espírito Santo. E eu gostaria de convidar você a compartilhar essa reflexão com as pessoas de sua amizade, os seus familiares, as pessoas que estão nas suas listas de contato, aí no WhatsApp, também em outras redes sociais, para que mais pessoas possam acolher este Evangelho Santo de Deus e compreender cada vez com maior profundidade a palavra de Deus. Então nós somos chamados a refletir, este Evangelho que nos é dirigido no dia de hoje. Eu penso que podemos refletir alguns pontos que Jesus traz para nós, pensando como que nós devemos viver cada vez mais a proposta de Cristo na nossa vida, no nosso dia a dia. Primeiro ponto é com relação à abertura que nós devemos dar a Deus na nossa vida. Jesus vai dizer: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Então, a abertura nossa a Deus vai determinar também a acolhida que nós vamos dar a Ele em nossa vida e, por consequência, isso vai motivar ou vai providenciar para nós a experiência da vida com Ele. Então, quanto mais nós acolhemos Deus, quanto mais nós nos abrimos a Ele, mais Ele vai ter a possibilidade de fazer em nossas vidas a graça dele se realizar. Quanto mais nós damos lugar para Ele, mais Ele vai agir em nós. Se a gente abre a porta para Deus, Ele entra. Se a gente deixa a porta fechada, Ele respeita a nossa liberdade. Então é preciso abrir-nos cada vez mais para Ele, a fim de que Ele possa fazer acontecer em nossa vida a sua graça, o seu amor. E aí Jesus nos convida a dar testemunho dele diante dos homens, quer dizer, a proclamar a bondade dele diante das pessoas. Isso nós vamos fazer com a própria vida, não é tanto falando disso, mas é vivendo isso. Então nós somos chamados a acolher a vontade de Deus na nossa vida, vivendo aquilo que Ele nos propõe e, por consequência, a gente fazendo isso, a gente vai recebendo cada vez mais a graça dele em nossas vidas. Então abramos o coração para esta graça. Depois Jesus fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E este é um tema que constantemente as pessoas perguntam: o que é o pecado contra o Espírito Santo? E nós vamos perceber, queridos irmãos e irmãs, pelas palavras do próprio Jesus, que há o pecado contra o Espírito Santo, a blasfema contra o Espírito Santo, é justamente a gente não acreditar na possibilidade da graça de Deus agir em nossas vidas. Então, fechar-nos à graça é a grande blasfêmia que nós podemos cometer
contra Deus. É dizer, Deus não pode realizar em minha vida as graças dele, é a blasfêmia maior que nós podemos cometer contra Deus, é o pecado, né? Contra o Espírito Santo. Pecado de não acreditar e não dar lugar para Deus agir verdadeiramente em nossa existência. Que nós nos deixamos de verdade conduzir, né, pelo Espírito, e que nós possamos acolher a graça dele em nossas vidas. Que não rejeitemos a graça, mas que acolhamos a graça. Deixemos ela agir de verdade em nós, que acreditemos nesta ação de Deus, que tem a possibilidade, o poder de transformar as nossas vidas, cientes de que Ele vai transformar as nossas vidas com a adesão nossa, com a abertura da nossa vida. A gente poderia perguntar qual o pecado que não pode ser perdoado. É aquele pecado que não teve arrependimento e que não teve fé na graça que liberta e perdoa. Então, o pecado contra o Espírito Santo é justamente isto: fechar o coração, não se arrepender e fechar o coração e não experimentar que Deus pode e deseja, quer e vai nos perdoar. Depois, Jesus ele vai nos falar, né, um terceiro ponto importante, é que quando nós assumimos a missão, nós não estamos sozinhos. Deus estará sempre conosco, porque a missão, primeiramente, é dele. Quando ele nos chama, nós somos lembrados de que nós não anunciamos a nós mesmos, nós não assumimos um projeto que é nosso, mas nós assumimos um projeto que é de Deus. Então ele nos acompanha, e nos acompanha a cada momento de uma forma especial, nos acompanha com a sua graça, naqueles momentos em que as coisas elas começam a estremecer, e que nós somos chamados de verdade a dar provas da nossa fé, de dar razão da nossa fé, que nós somos colocados em choque. Ali Deus vai agir de uma forma muito especial, porque Ele vai cuidar de nós, que somos seus missionários, e vai cuidar do seu projeto, porque o projeto dele precisa de verdade ser colocado em prática. Então, nós somos chamados a assumir a missão, certo de que não estamos sozinhos. Deus continua conosco e continua a conduzir o seu projeto de amor no mundo. Não tenhamos medo. Ele vai à nossa frente, vai do nosso lado, vai atrás de nós, nos conduzindo, nos indicando o caminho e caminhando conosco. Esta é a ação de Deus na nossa vida. Ele fala por nós. Que nós estejamos cientes de que em todos os momentos Deus está conosco e de uma forma especial, naqueles momentos mais difíceis, Ele está para carregar-nos no colo e nos dar a força necessária para testemunhar onde nos encontramos a força do seu amor. E que venha generosa a bênção de Deus sobre cada um, enchendo sua vida com a graça amorosa dele. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, fica com Deus. Um abraço forte, um bom sábado, um bom final de semana para você.